Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, todos os amigos e amigas presentes, funcionário público, os advogados, as pessoas do sindicato. Bom dia à Polícia Militar. Bom dia aos guardas municipais. Bom dia aos funcionários. E bom dia àquelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária, e acredito que vai ser tudo na paz e no amor. Convido o senhor secretário para fazer a chamada do senhor vereador. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Senhores e senhoras vereadores, público que aqui nos visita nessa manhã, sejam todos bem-vindos a mais um dia de trabalho do Legislativo Municipal, em uma sessão extraordinária para apreciarmos a matéria seguinte. Chamada dos senhores vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Clebson Marcos da Costa, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Evaldo Batista da Silva,
Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Umbelino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco Lourenço da Silva, Francisco Mardoni de Melo Chimendes, Irailton de Souza Martins, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinello Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva e Victor Moroni Silva de Nojosa. Eram esses, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Por gentileza. Sou eu, vereador Elisânio. Só um minutinho, quero só perguntar ao senhor secretário se tem quórum regimental. Existe sim, senhor presidente. Tendo quórum regimental, em nome de Deus, dou por aberta a apresentação. Pode falar, vereador. Presidente, bom dia a todos os senhores vereadores, bom dia a todos que estão aqui na casa. Presidente, hoje essa casa recebe aqui temas que são de extrema sensibilidade para a categoria de servidores públicos, certo? E a gente já tem uma boa representatividade, mas isso está de norte a sul no nosso município sendo debatido, sendo discutido. E quem se propôs a vir hoje à Câmara Municipal é porque tem interesse individualmente de participar e de ver o que aqui vai ser esclarecido. Então eu pediria a Vossa Excelência, a sua sensibilidade, para deixar com que os nossos servidores públicos tivessem acesso ao espaço da Câmara Municipal para que pudessem, da sua forma, colaborar, discutir com esse debate. Era essa a minha questão de ordem, presidente. Senhor vereador Elisânio, eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Nós ainda estamos, no decreto do governo, e então eu acho que a gente tem que ter altamente consciência que a Câmara já está, boa parte dos presidentes, dos representantes do sindicato, eu acho que a representatividade já está muito grande e a gente tem que ter essa coerência, que a vida é mais forte que tudo. A gente tem que ter respeito à vida e infelizmente as pessoas que estão lá fora, a Câmara não suporta, não cabe, para botar 5 ou 6 ou 10, vai ficar da mesma forma. Eu acho que está de um bom tamanho, os representantes estão aqui, e eu acho que agora é nós fazer a sessão e manter a ordem. Convido o senhor secretário para ler as matérias existentes no expediente. Presidente, questão de ordem, presidente. Senhor presidente, essas questões de ordem dos nobres vereadores são descabíveis e não cabem no contexto geral do regimento da Casa. Até porque a organização de sessão extraordinária se trata-se antes dela acontecer. Isso nada mais é nesse momento do que tentar jogar uma parcela da população que aqui se encontra contra a direção da Casa. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Eu na sessão passada, presidente, se assim for, Vossa Excelência vai ter que obedecer os preceitos legais da Câmara. Nós não tivemos condições de fazer uma sessão com público, nós vamos fazer uma sessão interna para apreciar as matérias de hoje. Porque dessa maneira não pode haver interrupção à mesa, não pode, desse jeito não tem condição de trabalhar. E aí cabe, na sessão passada, quem estava aqui lembra de o que nós fizemos aqui, inclusive os sindicatos. Pedimos para abrir as portas e adentrou essa casa todos os servidores que aqui estavam. Todos. Quem estava aqui adentrou todos. E sabe que na manhã de hoje, por questão até de segurança, não vamos nem falar aqui de pandemia, nós não temos condição de estrutura nesse momento de colocar toda essa população que vai fora aqui dentro. Então, assim, eu peço ao presidente que essas questões de ordem, elas são descabíveis, não cabem no regimento. Porque o vereador Elisânio, eu concordo, no seu papel legítimo, legal, levanta uma questão de ordem. Se fosse para colocar, para a gente fazer média política, quem estaríamos colocando seríamos nós. Porque o povo merece respeito, merece ser tratado como qual, e fizemos assim. E hoje vai ser feito do mesmo jeito, até porque a sessão de hoje ela não é uma sessão decisiva sobre essa matéria. Nós vamos ter ainda outros encontros já marcados para nos debruçarmos sobre essa matéria. Tudo que foi feito até agora foi para que dê certo e a gente aqui chegue a um diálogo, a um denominador comum, mas a gente precisa da colaboração de todos. De todos.
Não pode. A sessão não pode ser aberta a plenário, não pode. Vamos dar início à leitura da matéria, senhor presidente. Eu vou fazer, senhor presidente, encontra-se sobre a mesa um documento de autoria do ilustre vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape, requerimento número 006 de 2021. O vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto, informado de suas prerrogativas legais e regimentais, serve do presente para requerer ao presidente da Câmara Municipal de Maranguape, senhor Francisco Lourenço da Silva, a participação de forma remota, via WhatsApp, na sessão extraordinária no dia 28 de 2021, em que haverá votação de matérias importantes. Justificativa: o vereador Afonso Neto, por motivos de saúde, está cumprindo rigorosamente recomendações médicas e encontra-se em repouso total. Por isso, não poderá participar da sessão extraordinária de forma presencial. Plenário José Gadelha Júnior, vereador Afonso Cordeiro Torquato Neto. Cabe ao presidente acatar. Acatado a justificativa do vereador Afonso Neto. Convido o senhor secretário para ler a matéria existente no expediente. Essas são as ativas. Deixa eu tirar as minhas do meio, né? Vamos lá. Mensagem de lei complementar número 004 de 2021, de 13 de dezembro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares. Tenho a honra de submeter a apreciação e discussão de vossas excelências o incluso projeto de lei complementar número 004 de 2021, que institui o regime de previdência complementar dos servidores do município de Maranguape e da outras providências. Projeto de lei de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 2021, de 10 de dezembro. Altera os dispositivos da Lei Orgânica do município de Maranguape, que indica, adequando-os à emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019 e da outras providências. Mensagem de lei complementar número 003 de 2021, de 10 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de submeter e encaminhar a vossa excelência, a fim de ser submetida ao exame da deliberação dessa egressa casa, o incluso projeto de lei complementar número 003, de 10 de 12 de 2021, que dispõe sobre a aplicação no âmbito do município de Maranguape das regras estabelecidas na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, alterando a lei número 1840/2005 e lei número 1412 de 98 e da outras providências. Emenda à proposta de emenda à lei orgânica do número 27 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de encaminhar a vossa excelência, a fim de ter submetido ao exame de deliberação dessa egressa casa, a emenda de proposta à lei orgânica, que altera os dispositivos que indica, adequando-os à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019 e da outras providências. Deixa eu perguntar, essas emendas já foram as que foram discutidas? Essas foram as emendas propostas pelos sindicatos. Emenda ao projeto de lei complementar número 003 de 2021, de 27 de dezembro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de encaminhar a vossa excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação da egressa Câmara Municipal, a emenda ao projeto de lei complementar número 003 de 2021, de 10 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a aplicação no âmbito do município de Maranguape nas regras estabelecidas na emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, alterando a lei número 1840 de 2005 e a lei número 1412 de 98 e da outras providências. O 04 foi o que não sofreu emenda. Essa presidência encaminha as propostas das emendas e os projetos para as comissões competentes.
São parecer de 3 comissões, né? Vamos lá. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim deliberaram sobre o projeto de lei complementar número 004 de 2021, de 13 de dezembro de 2021, de autoria do Executivo Municipal, cuja emenda é a seguinte: institui o regime de previdência complementar dos servidores do município de Maranguape e dá outras providências. Parecer favorável. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim deliberaram sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2021, de 16 de dezembro, de autoria do Executivo Municipal, cuja emenda é a seguinte: altera os dispositivos da Lei Orgânica do município de Maranguape, que indica, e adequa-os à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, e dá outras providências. Parecer favorável. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim deliberaram sobre o projeto de lei complementar número 003 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, cuja emenda é a seguinte: dispõe sobre a aplicação dos âmbitos do município de Maranguape das regras estabelecidas na emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, altera a lei número 1840 de 3 de maio de 2005 e altera a lei número 1412 de 30 de junho de 98 e dá outras providências. Pareceres favoráveis, presidente. Nada mais a ver tratar no grande expediente, damos por encerrado e já iniciamos a ordem do dia, colocando em discussão e votação os projetos. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário o pedido de mais 2 extraordinários para a gente limpar a pauta. Pois não. Ponho o pedido do vereador Martins Chimene. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Presidente, mas quando já começou a ordem do dia, ainda pode pedir as extraordinárias? O presidente não já tinha aberto a ordem do dia aqui? Aí a gente pode pedir as extraordinárias depois da ordem do dia aberta? Não está na ordem do dia não, vereador. Nós estamos na leitura das matérias. Estamos na leitura da matéria e o vereador pediu a palavra para nós encerrar o grande expediente e iniciar a ordem do dia. Mas o vereador tinha pedido a palavra. Coloquei em votação o pedido do vereador Martins Chimene, 2 extraordinárias. Quatro votos. Aprovado o pedido com 14 votos a favor e 4 contra. 5. Então, 13 votos a favor e 5 votos contra. Vamos lá. Projeto de lei, a emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 2021, de 10 de dezembro de 2021. Altera os dispositivos da Lei Orgânica do município de Maranguape, que indica, adequando-os à emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019 e dá outras providências. Primeira votação, presidente. Ô, Maiara. Projeto de lei 001/2021 de autoria do Poder Executivo. Para a primeira discussão e em discussão. Pode discutir, presidente. Pois não, vereador. Presidente, o projeto de lei ora apresentado, eu começo aqui o meu tempo de discussão com a seguinte frase: se tudo que foi colocado aqui, certo, tivesse beneficiado, tivesse como pano de fundo o beneficiamento principalmente das aposentadorias dos servidores públicos, certo? A gente já teria que discordar da forma como ele foi apresentado. Nós tivemos aqui uma emenda constitucional votada no ano de 2019, que já foi um terror, já foi algo aterrorizante, vindo do governo federal, que lá já começaram as discussões, os desrespeitos e foram aprovados ao fim praticamente, ou a extinção, digamos, da aposentadoria normal dos nossos servidores, levando a gente a trabalhar a quase o uso da bengala. E isso está sendo replicado de lá até aqui. E a gente sabe, e a gente percebe que as linhas que foram colocadas nos referidos projetos de lei,
infelizmente, dificultam muito o processo de aposentadoria dos servidores, que hoje, eu como servidor, não tenho mais clareza de como vai ser a minha finalidade do tempo de aposentadoria. E isso coloca em xeque toda uma vida profissional, coloca em xeque todo um esforço, toda uma situação colocada para os servidores de que não teremos mais as nossas garantias de direitos, o que foi colocado anteriormente. Sabemos que isso é emenda constitucional, mas não necessariamente precisava ser ipsiliter tal como lá está, o que é altamente danoso, o que é altamente prejudicial. Contudo, senhor presidente, para encerrar as minhas palavras nessa primeira discussão, já dizendo da minha contrariedade ao projeto de lei apresentado, eu queria invocar, na condição de vereador, o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal, que diz o seguinte: o vereador, julgando conveniente o adiamento de qualquer discussão, requerer-lhe-á verbalmente durante a discussão da propositura. O adiamento, em caso de concessão, será dado fixado pelo presidente do Poder Legislativo. Então, senhor presidente, peço que Vossa Excelência, para dar mais tempo, para que a categoria, para que as pessoas possam se reunir, para que os servidores possam entender de fato o que aqui está, possa deliberar, conversar e abrir uma nova roda de conversa com o governo municipal, para que a gente possa minimizar os problemas que aqui estão colocados. Não se pode fazer uma mudança previdenciária dessa magnitude, dessa envergadura, em uma semana. Não era para estarmos hoje discutindo isso, entre Natal e Réveillon. Era para a gente ter discutido isso durante o ano inteiro, porque isso vai impactar de forma significante a vida dos nossos servidores e dos seus familiares. Espero que Vossa Excelência tenha a sensibilidade de colocar o requerimento verbal em pauta e que os nossos colegas vereadores possam acolher. Eram essas minhas palavras, presidente. Para discutir, senhor presidente. Alguém para discutir? Vereador Cássio. Para discutir, senhor presidente. Lembrando o senhor que é 3 minutos para a discussão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, em especial aos servidores de Maranguape e a todas as classes aí dos professores. Senhor presidente, o meu motivo também de discutir é que, nas palavras do vereador Elisânia, eu faço as minhas e quero dizer também a todos aqui que tem o meu voto contra esse projeto, porque eu acho que deveria, senhor presidente, ter mais diálogo com as classes. Mas o diálogo foi pouco e deveria ser mais, porque nem nós, vereador, deu tempo de estudar esses projetos. Então, meu voto é contra. Mais alguém para discutir? Discutir, senhor presidente. Vereador Tirão, se expõe 3 minutos. Senhor presidente, aqui acompanho aqui a fala do vereador Elisânia, do vereador Cássio, e dizer que isso aqui não é uma matéria de âmbito federal que tem que ser Ctrl+P, Ctrl+C e ter que empurrar de goela abaixo. Então isso aqui deveria ter tido uma discussão melhor, poderia sim ter tido uma discussão com o sindicato, quando até ensaiou uma discussão com o sindicato, mas até mesmo só por ensaiar mesmo. Então aqui também bota o nosso voto contrário. Pode discutir, senhor presidente. Vereador Mardoni, que se expõe 3 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha aqui na galeria e nas redes sociais. Primeiramente, pessoal, deixar claro que eu vi aqui até alguns cartazes que dizem o seguinte: essa conta não é nossa. Essa conta não é dos servidores públicos, essa conta não é do vereador Mardoni, não é dos vereadores desta casa que estão votando. Não é o prefeito Átila Câmara que acordou hoje e disse assim: eu vou mandar esse projeto para a Câmara. Isso aqui é fruto de um estudo. Isso aqui é fruto de um estudo feito pelo Instituto de Previdência do município. E digo mais, é uma irresponsabilidade não votar esse projeto e uma irresponsabilidade negar a aposentadoria das pessoas, porque se esse projeto não for votado, a saúde do Instituto Financeiro, do Instituto de Previdência do município de Maranguape não dura até 2028. E aí a gente tem que escolher. Presidente, gostaria que o senhor garantisse minha fala. E aí a gente tem que escolher se a gente toma um remédio amargo, que é necessário, ou se a gente espera a morte do Instituto de Previdência do município, sem conseguir pagar a aposentadoria dos servidores que aí estão,
e sem conseguir fazer com que novas pessoas venham a se aposentar. É importante que se diga que 4 reivindicações do sindicato foram cumpridas, foram atendidas pelo Poder Executivo. Uma delas foi que a contribuição... Presidente. Queria pedir aos amigos que respeitassem os vereadores na hora das suas falas. A contribuição do município, que era 11%, depois foi elevada a 14% e agora foi emendado para 15,5%. Lembrando que isso é a contribuição ordinária, que depois do cálculo autuarial poderá ser aumentado, como é hoje, atualmente, 11% mais 4,5%. Outro ponto que foi acatado, pedido pelos sindicatos, que está aqui, ó, o documento. Quem quiser, depois eu disponibilizo aqui para vocês nas minhas redes sociais. Que para quem está nos quadros dos funcionários públicos de hoje, pode se aposentar com a média de 80% das maiores contribuições. O cálculo de 100% ficará tão somente para as novas pessoas que forem novos servidores públicos que forem se aposentar. Não existe mais taxação de inativos, que não está aqui no documento, mas lá na reunião, verbalmente, o sindicato pediu para taxar os inativos. E por último, por favor, senhores e por último, foi acrescentada aqui uma aposentadoria compulsória aos 75 anos, que também está aqui no pedido pelo sindicato. Que aí o sindicato Pelegos, foram nas redes sociais. Presidente, repõe meu tempo, gentileza. Pessoas assistindo. E o sindicato Pelego foram nas redes sociais, mentindo, divulgando fake news, dizendo que a prefeitura tinha colocado para 75 anos, quando na verdade é um pedido do sindicato que está aqui escrito para que a aposentadoria compulsória passasse a ser com 75 anos de idade. Está aqui, está escrito, disponibilizo para qualquer um que esteja aí presente. E outro ponto, presidente, eu gostaria que acrescentasse, me permita finalizar, porque não está sendo garantida a nossa fala. E outro ponto, que principalmente essa reforma está sendo precisa, é porque o governo passado deixou de repassar 9 milhões para o Instituto da Previdência. A FITEC recolheu e não repassou para o Instituto da Previdência. E aí vocês têm que perguntar onde estavam os 2 sindicatos dos servidores públicos, sindicatos Pelegos, que não viram quando embolsaram o dinheiro dos servidores públicos de Maranguape. Cadê? Onde estavam os sindicatos públicos de Maranguape nos 3 anos que o prefeito João Paulo Xerez não repassou as contribuições previdenciárias do município para o Instituto de Previdência? Onde estavam os sindicatos? Pela ordem. Senhores e senhora, por favor, não quero que a gente possa tomar outras medidas. Eu quero que vocês permaneçam no plenário, mas deixando a Câmara funcionar, trabalhar. Presidente, pela ordem. E para finalizar, eu deixo somente a pergunta. Presidente, eu vou aguardar para responder o tempo. Vereador, mais um minuto para finalizar. Quero pedir mais uma vez às senhoras e senhores que tenham calma. Deixe o vereador terminar o seu discurso. Então, senhor presidente, eu quero deixar claro que o meu voto favorável a esta reforma é para salvar a aposentadoria. Presidente, vou esperar um minuto. Vou finalizar. Mais uma vez, eu quero que garanta a minha fala, senhor presidente. Vou pedir para vocês ouvirem o discurso do vereador. Estou pedindo com muita paciência, por favor. Vamos deixar a gente fazer a sessão. Pois não, vereador, continua. Para finalizar, presidente, eu gostaria que se permanecesse, nós fizéssemos uma sessão fechada, ali na sala. Porque não está se respeitando aqui o direito do parlamentar de expor o seu voto. Presidente, para rediscutir. Pronto? Então, senhores,
que nos acompanham principalmente das redes sociais ao plenário. Justificar que o meu voto é para salvar a aposentadoria, porque eu não sou covarde para me abster, eu não sou covarde para votar contra, e eu vou votar a favor porque eu quero que as pessoas que estejam aposentadas aqui em 2028 tenham saúde financeira para pagar e que os novos contribuintes também possam pagar e ter sua aposentadoria contribuída. E a pergunta que eu deixo é: cadê o sindicato nos 3 anos que embolsaram o dinheiro da Previdência do município? Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém para discutir? Não tendo mais alguém para discutir? Para rediscutir, presidente. Presidente, para rediscutir. Para discutir, senhor presidente. Ao Dieguinho. Pois não, Dieguinho. Bom dia a todos. Quero dizer que eu concordo com as palavras do vereador Elisane, do vereador Cássio e do vereador Nádio Girão. Um projeto dessa magnitude, dessa importância, a gente não pode votar às pressas. A gente tem que dialogar e chegar no melhor entendimento, porque isso mexe diretamente com o direito dos servidores. Então, meu voto é contrário. Mais alguém para discutir? Vai, Evaldo. Eu antes da discussão, presidente. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Eu acredito que por mais que os anseios de cada um aqui, por muitas vezes seja contrariado, tem que existir respeito de ambas as partes, da gente com vocês, vocês com a gente. O vereador Mardônio falou uma coisa e depois eu fiquei aqui refletindo. É muito bom quando a gente está com o público a nosso favor, né? A gente dá uma mensagem que alguém quer ouvir, é bom demais. Mas às vezes a gente tem que analisar o que nos trouxe aqui. Por que estamos aqui? Eu achei uns cartazes tão bonitos da outra vez. Essa conta não é minha, essa conta não é do vereador que aqui está. Eu garanto que aqui ninguém se apropriou indebitamente de repasses do IPM. Entendeu? Eu acho que aqui a gente tem que ir até onde se esgotar o último esforço para que o diálogo funcione. E aí eu tenho tentado fazer isso com o sindicato, com o Antônio, na sessão passada, eu não estou vendo mais ela aqui, a Soraya, os advogados, né? Todos, que alguns me conhecem ainda de outros mandatos aqui na casa. Eu acredito que sempre a gente teve essa receptividade positiva, saímos daqui com a imagem, se não uma resolutividade da Lina, mas sempre o respeito existiu. E o respeito não vai, da minha parte, não vai parar por aqui. E aí, ao mesmo tempo que eu invoco esse espírito de conciliação, eu concordo com todas as falas. O vereador Elisane, muito precavido enquanto servidor, ele é servidor do município, né? Está brigando pelos seus direitos, mas ele tem consciência que para nós também não está sendo fácil votar, não. Porque, minha querida Dalina, quem convive nessa casa pode dizer tudo, mas não diga que teve omissão por minha parte. Eu venho desde 2018 batendo na tecla do IPM. Só esse ano eu trouxe a essa casa o assunto de 10 vezes ou mais. Por último, eu pedi para a gente fazer uma comissão para acompanhar os estudos. Se eu estiver mentindo, pode levantar o dedo quem quiser, pode dizer aqui que eu estou mentindo. Nunca achei quem quisesse dialogar. Porque é muito fácil plantar nas pessoas o terrorismo. Primeiro, eu não conheço nada que esteja aqui que esteja sendo definitivo na manhã de hoje. Ninguém está votando nada por definitivo. Nós estamos apreciando, inclusive agora, as emendas que já foram feitas num diálogo, se não atender os anseios de todos, mas num diálogo da sessão passada. Ok? Ok. Outra coisa que não está sendo claro, mas eu gostaria que quem faz o sindicato, aí eu gostaria de pedir para o Antônio, para a gente também num diálogo aberto, sabe, Antônio, eu questionei da vez passada a questão de um vídeo que eu vi de um advogado, dizendo, o doutor Calistava, dizendo que o servidor que adquirisse câncer não ia ter sua aposentadoria. Vocês viram aquele vídeo, não viram sábado passado? Viram. Não viram, né? E é mentira, porque nesse projeto do prefeito Ata, foi uma das coisas que ele teve cuidado, foi nisso. O servidor de Maranguape, que se Deus quiser, vier adquirir um câncer, que Deus quiser não, que Deus o livre, adquirir um câncer, ele tem um amparo legal, porque nós não estamos prevalecendo aqui como está na do governo federal. Outra coisa, que fique bem claro, nenhum servidor que aqui está
terá seu direito interrompido nessa matéria, porque essa matéria aqui, ela não atinge um servidor que esteja hoje. O que mais prejudicava aqui era a questão da soma totalitária, que o Antônio sabe o que eu estou dizendo, que era contar os 100% em cima dos salários de vocês durante todo o período de trabalho. Foi reduzido para 80%. A questão dos 70%, que pediram para passar de 75 anos juntos, por que pediram? O sindicato pediram? Eu não sei, que eu não estava na reunião, mas é porque quem contribuísse com mais 5 anos terá o direito de se aposentar com maior salário. Essas informações precisam ser dadas. Porque nenhum de vocês aqui está sendo prejudicado, não, porque essa lei aqui, ela não prejudica nenhum. A lei é para futuros novos ingressantes na magistratura pública e na rede pública. Espera aí, deixa eu concluir que eu vou chegar em vocês. Os pontos que eu alanquei aqui, que eu levantei aqui, que eram prejudiciais a quem já estavam dentro, eram exatamente esses. Era a questão da totalidade, da soma dos vencimentos de vocês para uma aposentadoria final. Aí nós fomos ver, tinha gente que começou trabalhando, ganhando um salário mínimo, que hoje ganha, digamos, 3.200, ia perder, ia ficar ganhando em torno de R$ 1.400, porque ia contar o primeiro salário que era menor e o último que estava ganhando no final. O que foi feito? Sensibilizado num diálogo com os sindicatos, não conseguiram rebaixar para os 75, mas ficou nos 80. Eu estou mentindo? Não está assim nos 80? Não foi um diálogo? Não foi um diálogo? Não. A questão que chegaram a dizer para a gente, que outra mentira, que o servidor público aposentado iria contribuir, ia ser taxado. Mentira, porque ali fala bem claro, ali seria o teto máximo instituído pelo governo federal, que é de R$ 6.600, que não se enquadra no município, porque senão no município só temos no máximo 3 servidores que seriam taxados. Vejam só. Presidente, e foram excluídos agora na sua totalidade. Eu sei, vereador Elisane, que eu estou estourando meu tempo, mas, vereador Elisane, a minha fala não está sendo de inflamar, eu não estou jogando para a plateia. Eu estou tentando que a gente saia daqui todos, se não vencedores, mas pelo menos num consenso, para chegarmos a um denominador comum e, em respeito ao servidor público municipal, esgotarmos os últimos instantes do diálogo, porque essa matéria não será votada hoje como definitiva. Nós temos 10 dias que temos que respeitar o interstício dentro de uma emenda parlamentar, que só voltará a ser votada no dia, se não me engano, dia 11. Então, assim, não vamos estourar aqui todos os esforços possíveis para a gente chegar a um diálogo, não. Essas agressões, multas, verbais, a um e a outro, eu até disse para uma senhora que entrou no meu zap e disse que se votar não volta. Eu digo, primeiramente, eu tenho que conhecer a senhora, porque eu jamais entraria no telefone de alguém sem eu conhecer, eu tinha que me apresentar. A gente tem que começar com as pessoas pela porta da frente, porque o prefeito, os vereadores, seja de oposição à situação, eu acredito que ninguém tem interesse que a gente esteja aqui numa data como hoje, como falou o vereador Elisane, uma data como hoje, uma data festiva, uma data onde o espírito natalino, se ele não se por completo na casa de vocês, mas na grande maioria ele reina, pegou todo mundo numa necessidade, porque nós vamos ter que obedecer os prazos. Essa matéria tem que estar pronta na sua totalidade para o parcelamento da dívida do IPM no dia 19 de fevereiro. Então, assim, pessoal, eu estou falando para vocês, não estou jogando aqui para a plateia, estou falando para vocês com a responsabilidade que a minha é cabida no momento. Vamos ter o máximo de paciência, vamos nos respeitar, para que no final, se não sair satisfeito numa totalidade, mas que essa matéria tenha no fundo do fundo se esgotado todas as instâncias do diálogo possível. É isso que eu peço na manhã de hoje. Para rediscutir, presidente. A discussão. Presidente. 2 minutos. O primeiro gostaria de invocar aqui, certo, o seguinte, a palavra respeito, ela tem que ser dada de todos os lados. Então eu queria pedir à Secretaria da Casa, que retirasse das notas taquigráficas da sessão de hoje, as palavras que foram dirigidas ao Sindicato de Servidores do município, como também aos funcionários. Nós estamos aqui... Questão de ordem, senhor presidente. Nós estamos aqui tentando fazer o máximo do diálogo para que haja o mínimo de prejuízo para a categoria. E a gente sabe que as dificuldades que foram apresentadas, certo? Elas dão conta de 2 pontos. Foi falado que a reforma da Previdência, ela é para salvar o IPM. Concordo em partes.
não é crucificando, digamos assim, ou impedindo, ou dificultando os critérios de aposentadoria do IPM, só e por si só, da aposentadoria dos servidores, só por si só que a gente vai salvar o IPM. A gente precisaria de que termos nas nossas mãos esse cálculo atuarial real para dizer qual é o problema que esse IPM tem. Qual é o problema que esse IPM tem para dizer o que resolve. O que resolve sem sacrificar, de fato, aquele que contribui. Está faltando gente para contribuir, pois vamos fazer concurso para que possa agregar mais recurso lá. O recurso que está sendo encaminhado mensalmente está deficitário, pois qual é a alíquota necessária, que aqui no projeto que foi colocado agora, o governo está falando em 15,5%, que já é. Só está colocando no papel que já é. Na vez passada do projeto antigo que veio, não vinha falando nada, a contribuição era tudo 14%. Era tudo 14 para todo mundo. O que a gente está pensando, e aqui eu tenho professores de matemática na plateia que podem nos ajudar, equação, o primeiro membro tem que estar igual ao segundo, senão não é equação. A gente não está equacionando o esforço que a categoria está fazendo, certo? Vai ter que fazer para equacionar de fato o recurso que tem que ser aportado lá no IPM para que a gente tenha saúde financeira. E só queria deixar um adendo. Aqui, como parlamentar dessa casa que hoje eu estou sentado, nunca trouxe um tema para cá para que eu jogasse para a plateia. E segundo, como servidor, seria humanamente impossível eu sentar nessa cadeira e não defender os interesses, inicialmente da categoria que eu represento. Então, senhor presidente, eu queria reforçar mais uma vez, o vereador Evaldo, o primeiro secretário falou que hoje não tem votação conclusiva, mas por interstício da lei orgânica que emenda tem que ter interstício de 10 dias. Mas já foi votado aqui, 2 extraordinárias, e provavelmente a gente vê na terceira e última, na outra sessão, sem mais direito à discussão. O que ocorre? Votado, vereador, de restituição. Para concluir, mais uma vez, eu fiz o requerimento verbal e peço que Vossa Excelência aprecie, mediante o artigo 132 do regimento interno dessa Casa, pedindo o adiamento dessa sessão, por tempo que Vossa Excelência, dessa discussão, por tempo que Vossa Excelência vai estipular para que se possa aumentar um pouco mais o entendimento da categoria e minimizar os problemas que essa proposta traz. Presidente, eu vou para uma rediscussão, porque eu analisei aqui o discurso do vereador Elisane, e aí eu vou para casa hoje, vereador Elisane, com a certeza que eu vou ficar morto primeiro, né? Com a certeza, vereador Elisane, de que nós não precisamos usar o tempo como desculpa para tudo. Nós temos que acabar com essa história do tempo para tudo. Porque eu estou aqui a todos os ouvidos, não é hoje não, há dias, agora, semana, final de semana, todo dia. Eu queria saber qual foi, por exemplo, eu agora digo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência me prometer que vai me apresentar, qual seria a proposta ideal que Vossa Excelência teria para representar assim essa categoria que Vossa Excelência falou? Para que no final tivesse rentabilidade para garantir, com esse estudo que Vossa Excelência falou, a aposentadoria. Presidente, posso responder, já que entendeu? Foi feita a pergunta? Porque é o seguinte, o que eu estou vendo, vereador Elisane, nós tivemos uma reunião com os sindicatos, advogados, representantes nessa sala. E lá eu não vi. Algum dos senhores pode me lembrar se houve? Não vi proposta de nenhum nobre amigo, um parlamentar. Você sabe por quê, vereador Elisane? É porque quanto mais tempo essa emenda passar na casa para ser votada, né, mais tempo, e não se chegar a um diálogo consensual com quem realmente interessa, que é o servidor, ela não vai passar apenas de boato político, de notícias de Facebook, que eu não ignoro quem se privilegia com isso, que não é o meu caso. Mas eu quero dizer que quem tem redes sociais, que usa e usa muito bem, que sabe atingir as pessoas, e que muitos não têm coragem de falar, e bota outros para falar por você, porque acontece demais isso aqui em Maranguape, pagar os outros para ficar esculhambando, família, mãe, que é o uso e prática, que isso não leva aqui, nenhum que está aqui hoje a ganhar nada. Então eu não vejo essa questão de nós falarmos só em tempo de ação, presidente, eu já estou até adiantando que eu sou contrário a gente adiar sem saber datas. Eu preciso de datas. Porque, afinal de contas, as pessoas que estão aqui também têm o que fazer. Todo mundo tem o que fazer.
Todo mundo tem o que fazer. Esse negócio de ficar querendo mobilização, por cima de mobilização, tem que ter datas e diálogo específico. Para tratar de quê? Qual a sua propositura? É o que eu sugiro. Presidente, questão de ordem. Como me foi, eu Não fui... pode mais, vereador. O senhor Mas como eu fui... Tá só o direito de resposta, senhor presidente. Mais alguém queria só o para direito de discussão? resposta, já que eu fui perguntado e fui provocado, queria só responder ao vereador Evaldo. Mas não estamos numa sessão normal, minuto. estamos no extraordinário, não pode. Mais de uma discussão. Eu vou lhe pedir, até porque eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa que não, deixa o vereador falar para a gente ouvir. Não, só Pronto, vamos abrir a sessão, viu? Depois não, vereador, não tem rediscussão. A rediscussão terminou. Só Vamos para ouvir o responder. vereador que eu citei, por favor. Não, eu era o último na rediscussão. É. Eu fui o último a discutir. Vamos entender. Sem escutar a lei os outros, você disse que ia normal. rediscutir e o presidente não falou? Não, então, se quiserem fazer do jeito de vocês, fiquem à vontade. Agora, eu queria Vamos ouvir, abrir a sessão. porque é Um interessante. minuto para o vereador Interessante, o vereador e 2 minutos para o vereador Neto. Neto. Brilhante aqui na manhã de hoje. Não, é o seguinte, o vereador Evaldo, certo? Quis ele quis, de certa forma, aí, com a sua palavra, dizer que foi dado um momento de apresentação de propostas, certo? E que, na verdade, não veio algo, ou de minha parte, que ele foi diretamente a mim como vereador, ou então dos sindicatos que eu represento. Mas eu queria deixar claro, vereador Evaldo, que existem certas questões que não são personificadas o processo de resolução. Isso aqui é um processo de resolução coletiva a muitas mãos. O que eu senti falta, e quando pedi o adiamento dessa sessão, é porque eu não vejo empecilho que os principais interessados se sentem, conversem, dialoguem e se entendam sobre esse processo. Estão querendo politizar um processo que diz respeito à vida de muita gente. Eu aqui não quero saber de droga de política, não. Eu estou aqui olhando para a minha questão como servidor e do mais. Por que não há uma roda de... O que não houve? E não há ainda uma conversa, certo? Entre o Instituto de Previdência Municipal, entre o governo municipal, entre os servidores, entre a Câmara de Vereadores, faça quem quiser chamar, mas que a gente colocasse na mesa de fato o que é o quê. Se a gente colocar isso aqui dizendo, esse negócio aqui, esse valor, só um minutinho, só para responder a ele, essa tomada de decisão aqui vai impactar de fato nesse problema, mas isso não houve. Infelizmente, a resolução desse problema, porque a gente em 8 dias não tinha como chegar aqui e de forma individual apresentar algo que é uma resolução coletiva. Nem o governo tem a resolução disso de forma sistemática. Está trazendo para cá para a gente discutir algo que já era para ter sido discutido à luz do entendimento de todo mundo há muito tempo. Então, presidente, eu não aceito, certo? E não é admissível que a gente vá aqui em busca de colocar problemas A, B ou C, certo? Tentando justificar o que aqui foi colocado, de maneira que não tenhamos as respostas para todos. Encerrado o tempo. Tirando, se dispõe 2 minutos. Para rediscutir, senhor presidente. Senhor presidente, voltando aqui às discussões, né? Das soluções que foram conversadas com o sindicato, que foi atendido 4, só foram atendidas 2, e de menor relevância. E respondendo a pergunta que é o sindicato, onde o sindicato estava, vereador Mardônio, a presidente Soraya não foi informado que tinha sido protocolado, não tinha sido respondido. Infelizmente, já teria sido tido já umas reuniões há 6 meses, junto à Procuradoria, junto ao IPM, mas sem chamar nenhum servidor, onde eles realmente são os interessados. E que isso que é o importante. Então o sindicato está fazendo seu papel. E agora o vereador foi muito feliz quando falou nas situações das gestões passadas. Você esqueceu de botar só um S. Porque se um vereador for procurar, aonde estão os investimentos que foram feitos pelo IPMM, que aqui levou um rumo ao nosso município? Aonde está, vereador? Não é só gestão passada, é gestões. E aonde a gente quer chegar, a gente não quer politizar, como o vereador Evaldo está dizendo. Eu acho que aqui não tem que falar de gestão que foi ou não foi. A gente tem que saber aqui resolver o problema, tentar definitivamente que tenha o menor impacto. Sabemos que aí o espinho está aí, tem que ser votado.
mas que tenham um menor impacto. E o que seria principal? Pelo menos a gente ter essas contas atuariais que a gente não tem. É coisas de ano passado. E como estão os repasses agora já de 2021? É isso que a gente quer saber. Por que os servidores não podem ter acesso ao IPMM? Essa casa, vereador Evaldo, como vereador aqui, até queria pedir até uma explicação que o vereador falou, até que eu não entendi, que essa que a gente ia votar hoje, como tem as duas extraordinárias, ainda teria uns dias. Então, só que o... As emendas, né? As emendas, porque aqui... Mas o projeto definitivo hoje, as emendas que seriam... Das emendas, mas o projeto sim. Não. Era só uma dúvida que eu tinha das emendas, tenho 10 dias, mas o projeto se encerra hoje. Então o que a gente queria aqui é que realmente fosse responsabilizado, realmente o órgão que correto que seja, que no caso a prefeitura, mas não estou falando de prefeito A, B ou C, nós temos aqui resolver a situação. E uma das situações que o sindicato pediu, que fosse aumentado o patronal, como vários municípios já têm 20, 22, e o município do Maranguape ainda se amarra, e era uma dessas questões também. Então aqui, pessoal, concordo com o vereador Elisandro, teria que ser bem mais discutido para que não possa interferir nas vidas dos servidores do nosso município. O vereador Martoni tem direito a 2 minutos de discussão. Senhor presidente e vereador, meu colega, amigo Neto Tirão, eu concordo com Vossa Excelência quando você fala que a gente tem que ver não é qual foi o prefeito que deixou, não. Mas minha pergunta aqui não é para prefeito A ou B, não. A pergunta que eu estou falando, que a gente tem que falar referente ao período, o que está em questão aqui, que eu coloquei, que eu acho que é assim, um dos grandes pivôs que está provocando essa reforma, é cadê os 9 milhões que não foram repassados pela Previdência. O que eu estou falando aqui, pessoal, o que está sendo discutido aqui, eu estou perguntando cadê o dinheiro de vocês? O que eu estou perguntando aqui é cadê o dinheiro de vocês que foi inclusive retido? Cadê o dinheiro de vocês, os 8 milhões 714? Mas isso não foi nessa gestão, não. O prefeito Átila Câmara está em dias. Está 100% pagando por todos os parcelamentos as dívidas do IPMM e a contribuição está sendo repassada mês a mês, desde 1º de janeiro de 2021. Agora, durante 3 anos, surrupiaram 8.714.589,19 do dinheiro de vocês. O que eu estou perguntando aqui, vereador Neto, independente de qual seja, de onde seja, eu concordo com Vossa Excelência. A pergunta aqui não é o prefeito, não, é cadê esses 8 milhões? Por que não foi repassado esses 8 milhões? Aí a gente chega no problema, senhor presidente, a gente chega numa variante que o Instituto do IPMM ou quebra, ou a gente faz essa reforma, ou o Instituto quebra. Não tem outra conta, não. Ou a gente paga com déficit. Pela primeira vez na história do IPMM, um prefeito recebeu o Instituto com déficit. O prefeito Jorge Valentim, na época, entregou com um valor acima do que recebeu. O prefeito Átila Câmara entregou com 47 milhões, um valor acima do que recebeu. E o prefeito João Paulo Xerém recebeu com 47 milhões e entregou com 40 milhões. Pela primeira vez na história do IPMM do município de Maranguape, o Instituto de Previdência do município é entregue ao novo gestor com um valor menor do que recebeu. Então, eu colaboro com suas palavras, vereador Neto, independente de quem seja o prefeito, a pergunta é, cadê os 8 milhões? Obrigado, senhor presidente. Não tendo mais quem queira rediscutir, ponho o projeto de lei, a emenda ao órgão do município 001. Põe em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Certo. Então, presidente, só para o senhor observar a votação do vereador Afonso. O vereador Afonso está votando online. Então, foi aprovado a emenda, a lei orgânica, a emenda 001, 14 votos contra 5. Esse projeto de lei
a emenda à lei orgânica do município vai ser votada a casa no dia 11 de janeiro, a qual eu quero verbalmente convocá-lo, todos os vereadores, para o dia 11, para a sua segunda votação. Não é que a gente queira, não. É obrigado. Nenhum se encerra hoje. Aí vai ter a outra. Mas não tem lei complementar aí, não. Aí se encerra hoje. A lei complementar falou essas coisas feitas por eles. Porque não foi a sugestão deles, tá aí. Nós estamos botando dentro do projeto. Na outra sessão, nós vamos votar o projeto com elas aqui dentro. A emenda é orgânica. Vamos lá. Explica que a emenda sofreu uma emenda. Vamos lá, presidente, vamos para a votação. Vamos continuar a votação. Não sei. Vamos lá, vamos votar, presidente. Vamos votar. Terminar isso. Emenda à proposta de emenda à lei orgânica de 27 de dezembro de 2021. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetida ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara, a emenda de proposta de emenda à lei orgânica que altera os dispositivos que indica, adequando-os à emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, e da outras providências. Presidente, deixa eu só tirar aqui uma dúvida do vereador Neto Girão, me permita? No caso, é cabível à Secretaria da Casa. Todas as matérias que estamos votando aqui hoje, elas são emendas. Porque quando a gente vai mudar a lei orgânica do município, tem que ser através de um projeto de emenda. E o projeto de emenda diz claramente o regimento interno da Casa, a lei orgânica do município, que tem que passar por 10 dias de intervalo. Como a sessão não pode ser, sessão convocada extraordinária, não pode ser fora dos dias normais da Câmara, que são terças e quintas, a matéria será apreciada numa terça-feira após os 10 dias, que no caso dá 13 dias, que será no dia 11, já estipulado pela presidência. Espero ter tirado essa dúvida. A proposta de emenda à lei orgânica. Ponho em discussão. Agora só uma pergunta, presidente. A emenda à Constituição diz respeito, certo, ao projeto 001, não é assim, secretário? Os demais projetos são projetos de lei complementar, não são emendas à Constituição. E o que Vossa Excelência acabou de colocar em discussão foi a emenda à lei orgânica. Com certeza. Que já foi discutida e as emendas já foram, inclusive, aprovadas, não é isso? Pronto, então, seguindo o rito, o senhor vai colocar em votação agora a própria emenda. Com certeza. A emenda... Então, não havendo que queira discutir, eu ponho Vai discutir, presidente, vai discutir. Presidente, eu sugiro que o vereador Elisandro pediu, se eu não me engano, uma questão de ordem, para que não seja visto nos áudios, ele pediu para que fosse apreciado em plenário um adiamento da sessão. Isso pode dar não, problema adiamento, depois, então, antes da votação da matéria, Vossa Excelência bota em votação. Pedido verbal dele. Presidente, o requerimento verbal, muito obrigado, secretário, por ter resguardado aí a questão. O meu requerimento verbal, certo? Ele tem guarida no artigo 132 do regimento interno dessa casa. Ele diz o seguinte, que eu não estou pedindo adiamento da sessão, estou pedindo adiamento da discussão da matéria.
certo? Que Vossa Excelência pode estipular o tempo que Vossa Excelência achar necessário para que seja discutido. Esse foi o meu requerimento. E aí espero que Vossa Excelência coloque em pauta e que a gente delibere aqui no plenário. Ponho o pedido verbal do vereador Elisângio em votação. Quem for a favor, pode constar. Quem for contra, se levante. Desaprovado com 13 votos, 14 contra 5. Para discutir a emenda, vereador Elisângio. Mais uma vez, já foram discutidas aqui as emendas apresentadas, e as duas emendas foram rejeitadas, né? Perdão, desculpa. Já foram discutidas as emendas a essa emenda da lei orgânica e já foram rejeitadas pela Casa. Está em discussão agora o corpo do projeto de lei da forma como veio, certo? E aqui a gente percebe que... Não, a emenda complementar, perdão, desculpa. Está aqui em discussão a emenda de lei orgânica, a lei orgânica municipal 001 de 2021, 10 de dezembro de 2021. E aí, presidente, o que a gente queria, nessa fala, já especificamente sobre a emenda aqui colocada, é que aqui está uma transcrição do que está posto na emenda constitucional 103, aprovada em novembro de 2019. E lá nessa emenda, certo? Lá que foi aprovado, no artigo 1º, no inciso 3º, ele diz o seguinte: no âmbito da União, aos 62 anos, especificamente aos professores, 62 anos de idade se mulher, aos 65 anos de idade se homem, no geral, perdão. E no âmbito dos estados e Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Aqui eu faço um adendo de que, no que pese a lei, a Constituição ser soberana, certo, sobre as demais constituições, mas a obrigatoriedade de seguir vírgulas, pontos, exclamações do que está lá, pelo Pacto Federativo, está resguardado aos estados e aos municípios as suas adequações mediante as questões locais, mediante os seus pontos, mediante a estrutura em que o quadro local apresenta. Não necessariamente a gente tem que fazer uma reforma que atenda ao que está posto nas linhas escritas da emenda constitucional. Eles pedem aqui que sejam ajustadas, obediência, mas não significa dizer que tenhamos que fazer tal qual o que está lá colocado. E isso foi o que nos faltou, certo? O que nos faltou. Mais uma vez, a gente pode até estar sendo redundante no que está sendo colocado, mas a discussão de uma propriedade desse porte não foi resguardada, certo? Para que a gente pudéssemos, atendendo ao inciso 3º do artigo 1º da emenda constitucional, fazer a nossa reforma previdenciária atendendo às questões locais dos servidores municipais de Maranguape. Nós não necessariamente estamos aqui para única e exclusivamente atender à Constituição. Só um minutinho, presidente, para finalizar. A nossa prerrogativa é atender à Constituição, ninguém pode andar fora da lei, mas a lei garante, pelo Pacto Federativo, que não necessariamente seria essa a reforma da Previdência do nosso município. Infelizmente, esse interstício de tempo de entendimento foi o que foi nos negado. E nós estamos aqui hoje discutindo algo que, infelizmente, pode atender questão A, B ou C, mas na sua plenitude não atende os nossos servidores. Infelizmente, presidente. Mais alguém para discutir? Discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. Também deixando claro que não está sendo o rito aqui acelerado para essa reforma, sem discussão realmente com os servidores, que nós temos estados e vários municípios que ainda estão em estudo, inclusive o Rio Grande do Norte, que eu não sei qual foi a dentro que ele conseguiu, uma prorrogação de 2 anos para que possa levantar a questão da reforma previdenciária de lá.
E aqui o que a gente pede é que seja dado mais tempo para poder discutir com os servidores, que possa vir uma matéria realmente que, não vou dizer que agrade, que de toda forma não vai agradar. Porque aqui vai ter que ter espinhos para os servidores, mas que possa ser discutido com eles de uma forma mais branda e que possa ser melhor entendido. Mais alguém para discutir? Presidente, eu ouvi atentamente os colegas, e aí eu digo que nós temos que partir. Agora eu lembrei de um ditado que diz: nós temos que partir do começo para passarmos pelo meio e chegarmos ao fim. Muita gente ainda não entendeu, e eu vou explicar aqui para nós mesmos, vereadores, o que está acontecendo. Essa não é uma pressa da Câmara. Não. Por exemplo, eu particularmente discuto aqui, se for preciso, sábado, domingo, se vocês quiserem, por mim. Isso não é uma pressa minha, não é uma pressa sua, vereador. De nenhum. Quem aqui tem interesse? Nenhum, vereador Dandan. Isso não é uma pressa nossa. Mas por que chegou a essa pressa? Alguém pode me dizer? Por que chegou a essa pressa? Vamos lá. Alguém estava nessa casa no início do ano, quando tomou posse a nova Câmara e o prefeito? Todos os senhores estavam, claro, né? E aqui foi tratado claramente no seu discurso de abertura dos trabalhos nessa casa, pelo prefeito, da dureza que ia ser a questão da Previdência e a questão do IPM, no dia 1º de janeiro. Quem recorda? Acho que todos, né, senhores? Mas não podemos. Aí, por que o vereador Neto Girão falou que tem alguns municípios que estão discutindo? Concordo. Tem alguns municípios que não existe essa pressa, porque não tem necessidade de parcelar. Porque, afinal de contas, os recursos foram bem administrados no IPM, o pessoal não roubaram, que é o caso, isso é roubo, apropriação indébita, para botar agora o fundo final. Isso aqui que está acontecendo hoje, meu querido Wilson. Nós temos que começar, passarmos pelo meio e, por fim, a realidade é essa. Nós estamos, meu querido Antônio, você sabe disso, que eu acho que você entrou até com uma denúncia crime, uma queixa-crime, no Ministério Público, se não me engano, o Antônio entrou. Nós estamos da linha desde 2018, Maranguape, sabe como? E aqui não estou falando de prefeito, não estou falando de vereador, não estou falando de partido, estou falando do Instituto de Previdência do município. Estamos desde 2018 sem certidão nenhuma para que se receba R$1 de emenda parlamentar, recursos federais. Sabe por quê? Porque foi botado de goela abaixo uma liminar que o Brasil se consegue tudo, para que o município não precisasse, naquele momento, não precisasse mandar um parcelamento, e vocês não estavam da pior. Ficaram com essa liminar, dando direito a ter certidões, receber convênios federais, até agora. Os doutores que estão aí sabem tudo que eu estou falando que é verdade, não é assim, senhores advogados, eu estou mentindo. Até agora o município se sustenta com uma liminar, que pode cair a qualquer momento, mas ninguém diz a verdade. Aí vamos para a fase final. O porquê dessa pressa? Porque vai ter que essa reforma tem que ir para Brasília, não sei que dia vai terminar aqui, mas ela tem que ir. Ela tem que obedecer 30 dias, é o prazo final para devolver de lá, dando direito ou não, o senhor Bolsonaro, através do Ministério, o município de Maranguape parcelar a sua dívida para que não tenha o risco que está correndo de a qualquer momento a grande liminar, implementada pelos grandes juristas, aceita pela justiça brasileira, para que ela não caia e o município de Maranguape fique o prefeito administrando exclusivamente R$1 de varredor de rua e o IPTU, que já é muito caro, que todo mundo naquela época taxado do pacote da maldade, porque não vai ter recurso federal. Se não tiver certidão, até 19 de fevereiro, morreu Maria Preá, como dizia o padre Eudásio. A gente tem que ser claro. Aí eu respondo ao meu amigo vereador Neto, foi isso que aconteceu. O problema é que quem desvia, que quem rouba, nunca tem culpa. O culpado hoje é o servidor, o culpado hoje é o prefeito que está mandando, o culpado é o vereador que está votando, e quem lucrou, e até hoje luxa às custas de quase 9 milhões de IPM, não está nem com o nome nas redes sociais, não. Quem está agora é o vereador, é o sindicato, é o prefeito. A realidade é essa. Se não tivesse
sido roubado o Instituto de Previdência, não tinha urgência para se votar essa matéria, porque nós não estávamos necessitando de parcelamento, não. O parcelamento vem desde 2018, quando começou aquela confusão comigo, que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eu fui alertado, o jurídico aqui sabe disso, que nós, o município de Maranguape, era inaceitável administrar sem mandar para casa o parcelamento atual naquele momento. Preferiram entrar, passaram mais de 3 meses mal comigo, botaram gente minha para fora, preferiram entrar com a liminar e conseguiram no outro dia, uma liminar, conseguiram no outro dia que está aí até hoje. E o que fizeram? Recolheram e não repassaram. Está entendendo? E aí, vocês têm que ter esclarecimento disso, meus irmãos. Aqui ninguém está aqui de graça não, e nem se fazendo de vítima, na realidade. Ninguém aqui, como vocês não são culpados, eu também não sou. Eu não tenho aqui satisfação de estar olhando para a cara de um monte de conhecido, gente honesta, trabalhadora, que está aqui brigando pelos seus direitos, como o vereador Elisângel está. Mas eu tenho que dizer a realidade. A verdade é que muita gente roubou e hoje está no bem bom. E quem está pagando a dívida hoje somos nós. Então, eu espero que mesmo depois dessa votação, o resultado final que isso aconteça, que os sindicatos, que os servidores tenham interesse de saber como é que está sendo gerido o dinheiro de vocês do IPM. Que lá não seja só mais um cargo político, porque vocês vêm sendo roubados há tempos e não abrem os olhos. Muito obrigado, presidente. Presidente, cabe rediscussão? Presidente, para discutir, presidente. Vereador Cleberson. Isso. Bom dia a todos. Senhores, eu iniciaria aqui essa minha fala sempre dizendo que serei sempre parceiro dos servidores públicos, tanto municipal, estadual, como federal. Agora, até entendemos os discursos oposicionistas no calor da discussão. E eu sempre faço aqui um elo comparativo entre a emoção e a razão. A emoção é isso que vocês estão sentindo aqui agora no calor da discussão. E a razão é o fundamento jurídico da discussão. Eu vi aqui atentamente desde o início as discussões, aplausos, vaias, mas ninguém se atentou para a emenda constitucional 113, que foi publicada no dia 8 de dezembro, agora, deste ano. Eu vejo aqui, até com muita tristeza, os cientistas políticos de plantão das redes sociais, quando falam assim, discurso da maldade e tal, procurando induzir as pessoas, aquela coisa toda, mas nem sequer talvez não tiveram o zelo e a preocupação de ler o projeto. Quando diz assim, mandaram esse projeto para a Câmara aqui na calada da noite e tal, mas não analiso que essa emenda 113, calma, eu ouvi aqui atentamente todos. Não se atenta que essa emenda 113, que foi publicada no dia 8 de dezembro, agora, todos os municípios tinham que ficar à mercê da publicação desta emenda, que lá ela diz aonde estabelece o parcelamento dos débitos dos institutos de previdência e também estabelece prazo para os municípios se adequarem à legislação federal, meu povo. Significa que essa questão do Instituto de Previdência do município, ela está dando prejuízo a todo gestor que passa pela gestão. Aquele prefeito que entra, que seja o mais honesto do mundo, essa conta está fechando negativa. Por quê? Porque uma das saídas é o município promover concurso público para aumentar as contribuições. Então, senhores, escutem, calma, escutem. Eu estou falando isso aqui para o bem de todos. Não vamos agir pela emoção, e sim pela razão, pessoal. Até corta o que a gente tem assim para dizer. Então, veja bem.
um estudo atuarial recente, detectaram essa dívida de quase 9 milhões de reais. Significa que, se nada for feito, daqui a 7 anos, o Instituto de Previdência fecha as portas. E ninguém quer isso. Vocês precisam analisar que Rio Grande do Sul hoje paga as aposentadorias dos servidores parcelado. O Rio de Janeiro hoje paga as aposentadorias dos seus servidores parcelado. Minas Gerais, que é um estado rico hoje, paga as aposentadorias dos servidores parcelado. E ninguém quer isso para a gente. Nós temos que encontrar uma solução. Que essa história de dizer, vamos se reunir para conversar, nós estamos numa contagem regressiva, que precisa ser aprovada até o dia 31 de dezembro para permitir esse parcelamento, como também o município ter direito e acesso a essas certidões negativas previdenciárias, porque senão o gestor ele vai passar 4 anos sem nada poder fazer e só pagando salário de servidor, meu povo. Eu não vou nem, para me alongar muito, dizer algumas conquistas que tem aqui nesse projeto, que inclusive é até melhor daquela reforma criminosa federal que foi feita por esse atual presidente. Tem muita coisa que a gente, comparando o que a gente precisa mudar aqui, é seguindo aquela reforma criminosa, que se existe alguém para ser criticado também veemente de uma forma maior, foi aquela reforma federal da Previdência Social, que ainda que se queira se distanciar dela, não podemos, que corre o risco de, quando isso for para análise, não passa. E aí se torna um caos total, pessoal. Esse era o meu pronunciamento. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. O vereador Lisandro para a discussão. Para rediscutir, presidente. Eu, ouvindo as falas das justificativas dos nobres camaradas vereadores, aqui está nas minhas mãos, certo? Um documento retirado do Ministério da Economia, Secretaria de Previdência, que fala exclusivamente sobre o CRP de Maranguape, que é a Certidão de Regularização Previdenciária. E essa certidão ela está com valor, certo? Está validada até o dia 19/2 de 2022. Só ratificando o que o vereador Evaldo colocou aí. Ouvindo aqui a fala do vereador Clebson, certo? Ele traz aqui à luz da discussão a emenda 103, aprovada agora no 13, aprovada agora no dezembro último, que quando se fala de emenda 113, poucas as pessoas fazem a relação do que é, de fato, a emenda 113. Nada mais é do que a famigerada emenda dos precatórios, que vossas excelências acompanharam, e que nada mais é do que a obrigatoriedade do governo federal arque com dívidas anteriores aos estados e aos municípios, certo? Isso, esses precatórios, eles já vem sendo discutidos no decorrer do ano todo. E só se chegou no consenso para ser votado, vereador Cássio, agora, no mês de dezembro, depois de muita negociação que foi feita entre governo, entre oposição, entre as classes, estados, municípios, e só agora, no mês de dezembro, isso foi aprovado. A pergunta, não faço nem pergunta, mas a indagação que faço é o seguinte: o problema que nós temos no Instituto de Previdência Municipal vem para muito antes disso, e já era sabido por todos nós, era sabido, pelo menos o vereador Evaldo colocou, que isso foi um tema puxado aqui lá atrás. Mas aí é o que está a questão: se a emenda não tivesse sido aprovada, como nós iríamos nos ater nesse momento para fazer esse parcelamento? O problema estaria de forma até pior. O problema estaria de forma até majorada. O que foi colocado aqui, certo? E aqui eu tiro do meu discurso qualquer tipo de acusação, certo? Para a gestão A, para a gestão B ou para a gestão C, porque na verdade esse problema é do CNPJ da prefeitura. Quem sentar na cadeira vai herdar o problema que lá está. E o CNPJ é que tem que resolver essa questão, certo? E aqui, presidente, para finalizar, eu queria só colocar o seguinte: o que foi posto e o que foi colocado, e a posição antagônica que a gente tem, eu particularmente não tenho aqui dúvidas de que o atendimento à legislação teria que ser feita.
mas teria que ser feita de modo que atendesse aos interesses da população de servidores, e não necessariamente para que os argumentos atendessem exclusivamente a questão de resolver ou não a questão do IPM. O IPM é a salvaguarda para todos nós, servidores, porque daqui a alguns anos nós iremos nos aposentar com recurso advindo deles, precisando da saúde financeira desse IPM, mas não trazido da forma como foi trazido e não justificado da forma como foi justificado. Por que estão falando agora em todos esses argumentos para garantir esses parcelamentos? Por que isso não veio lá, logo depois do primeiro discurso que foi colocado aqui no início do ano? Tivemos 10 meses de atividades legislativas aqui para trazer isso à baila, e não veio. A questão do toque de caixa que foi feito, esse é que é o problema que a gente tem que avaliar, e aqui vai sair. Pelo que eu estou vendo aqui das votações, vai ser aprovado. Mas, vereador Dandan, vai ser aprovado de modo que sem a propriedade real, inclusive dos argumentos que vossas excelências trouxeram aqui agora. Eu não vou perguntar aos meus nobres camaradas professores e servidores que aqui estão, se vocês eram conhecedores de todos esses argumentos que aqui foram colocados. Não eram. Não eram porque nunca foi provocado o debate neste ponto. Tempo de discussão encerrado, vereador. Eram essas minhas palavras, presidente. Mais alguém para discutir? Aqui para rediscutir aqui, dentro aqui da minha fala, eu também ainda esqueci de dizer para vocês, colegas servidores, que, de acordo com essa emenda federal, o aumento, que o mínimo para alíquota que seja feito é de 14%, e dizer que mesmo aumentando essa alíquota dos servidores de contribuição para 14%, o Instituto de Previdência ainda vai continuar no vermelho. De acordo com o estudo atuarial, o que equilibraria o déficit seria 16,5%, de acordo com o estudo feito. Não, calma, eu só estou dizendo da gravidade do problema que é. E está indo para os 14%. E também o que as pessoas não devem confundir é dívida com rombo. Eu não estava nessa casa aqui na legislação passada, mas veja bem, dívida do gestor de 2012 a 2016, foi aprovada uma lei nesta casa, foi parcelado e estava sendo honrado com fluxo de caixa. A gestão depois que entrou, de 2000, salvo não me engano, 3 anos, de 2017 a 2020, não entrou a contribuição patronal, como no último ano descontou do servidor, mas não repassou para o IPMM. Isso foi retido. Então, pessoal, isso é crime. Isso é crime e não pode. Então, achando ruim ou bom, é uma conta que todo mundo realmente tem que pagar, tanto o servidor como o prefeito, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje para salvar o Instituto de Previdência do município, senão daqui a 7 anos fechará as portas e o que é ruim ainda ficará pior. Mais alguém para discutir? Não tendo, põe a emenda em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se levante. Aprovado com 14 votos contra 14 contra 5. Então essa emenda será encaminhada para o dia 11, junto com a proposta de emenda. Mensagem de lei complementar número 003/2021, de 10 de dezembro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de encaminhar a vossa excelência a fim de ser submetida a exame de deliberação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei complementar número 003/2021, que dispõe sobre a aplicação no âmbito do município de Maranguape das regras estabelecidas na emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, alterando a lei número 1840 de 2005 e a lei número 1412 de 98 e da outras providências. Mensagem complementar 003 do Poder Executivo. 003/2021. Põe em discussão a mensagem. Para discutir, presidente.
Pois não, vereador. A mensagem do projeto de lei complementar, que está aqui apresentado, ele altera a Lei 1840 e a Lei 1412, uma de 2005 e outra de 98, que tratava sobre o regime previdenciário municipal. Aqui está sendo colocado o novo modelo que rege a aposentadoria das nossas categorias, principalmente a do regime geral e do servidor do município, em função de que quem é concursado contribui para o Instituto de Previdência Municipal. E muito das discussões que esse texto traz, eles já foram, digamos, discutidos na emenda, certo? Mas tem alguns pontos que são importantes que a gente traga à luz, certo? E aqui fala do que foi apresentado, por exemplo, da mudança, de que, inclusive, o tempo de aposentadoria do servidor que foi alterado, né? No caso dos servidores do magistério, saindo aí para 62 no caso homem, 57 no caso mulher, né? De cara, só do ponto de vista de tempo, a gente já vê o problema criado, haja vista que antigamente a outra lei era 55 e 50, 55 homem e 50 mulher. A contribuição do tempo também é algo, certo? A contribuição do tempo é algo que, somado à pontuação apresentada, prejudica cada vez mais ao processo de acesso às aposentadorias. Haja vista que aqui fala num processo de aposentadoria voluntária, né? Processo de aposentadoria voluntária em que essa aposentadoria, ao final, vai ser requerida pelo servidor quando ele achar necessário, quando ele achar reunir as condições de assim fazer, com 60% do valor do vencimento ao tempo em que ele requerer essa aposentadoria. E se quiser ir com 100% dos seus proventos, terá que ir até 75, 70 anos de idade, que é o período da previdência compulsória. Bem, o devido projeto aqui está dizendo que daqui a alguns anos, certo? Nós teremos aqui um monte de senhorzinhos e senhorazinhas, velhinhos e velhinhas, dando aula, em sala de aula, cuidando de criança de 5 anos de idade, de 7 anos de idade, de 10 anos de idade. A gente sabe que o pessoal, os professores, que cada dia, certo, enfrentam a sala de aula com 30, 40, 50 crianças, como tem alguns casos. Essa idade, ela é praticamente inviável para que a gente tenha ânimo pessoal de estar numa sala de aula. Imagine quando você pensa que aquele ânimo não é para garantir a qualidade do processo de ensino devidamente colocado, mas sim para garantir um direito de ter a integralidade da aposentadoria. Esse processo, ele não só atrapalha, ele não só dificulta a aposentadoria dos nossos servidores, mas como ele mexe, ele incisivamente fere o projeto de educação do município. Porque, gente, sou sincero a dizer, nós, certo, como eu tenho muitos colegas, servidores, que já estão sonhando com a aposentadoria, mas que amanhecem as suas segundas-feiras, as suas terças-feiras, tendo que encarar uma sala de aula, quando não tem mais nem saúde para isso. Se nós formos procurar o próprio Instituto de Previdência Municipal, a gente vai ver a quantidade de pedido de licença que lá tem, não é porque os nossos servidores sejam irresponsáveis, não queiram trabalhar, é porque não tem mais saúde para enfrentar o processo de sala de aula. Para concluir, vereador. E agora, só para finalizar, presidente, a gente vem trazendo aqui, certo, esse projeto, que já foi discutido, não vou entrar aqui nas nuances dele, que vai piorar e que vai, digamos assim, trazer com maior clarividência esse problema que, infelizmente, a gente vai ter que enfrentar nas nossas salas de aula. Era essa a minha fala, presidente. Mais alguém para discutir? Não, presidente, deixa eu só ver aqui. Vereador Lisandro, eu queria pedir perdão, Vossa Excelência, não por falta de atenção, eu não peguei sua fala no contexto geral. Mas eu acredito, vereador Lisandro, que a gente está entendendo alguma coisa aqui totalmente, se não total, mas pelo menos errado algumas coisas. Porque não tem como nós fugirmos hoje, até porque Vossa Excelência sabe muito bem disso,
os sindicatos também, vamos dizer, a minha preocupação hoje é sobre as regras de transição. Isso sim, é um ponto que eu venho levantando com os senhores. Mas sobre a questão da idade, ela já é hoje estabelecida, não tenha nenhuma dúvida. E nós não, e foi reivindicação aumentar de 70 para 75 anos, somando idade e tempo de serviço, porque assim, acredito eu, o sindicato inteligentemente, entende-se o quê? De que a pessoa que contribui nos últimos 5 anos com um salário maior, se aposentadoria com o salário maior. É assim, Antônio? De 100, baixou para 80 nisso. Não? Então, vamos lá. E aí, eu estou vendo Vossa Excelência falar, eu não conheço ninguém do que Vossa Excelência está falando agora já nesse período, alguns que já estão querendo se aposentar, que de cara, nem nas regras de transições, seriam afetadas com essa matéria que estamos votando hoje. A não ser que eu tenha entendido totalmente de forma errada nas discussões feitas outrora naquele dia. Vossa Excelência me perdoe, eu não vi sua fala inicial, mas totalmente, não tem nada, ninguém aqui que está prestes a se aposentar se enquadra na matéria que estamos votando hoje, porque não seria cabível, não. A própria Constituição Federal não aceitaria, a lei não pode retroagir para pegar, prejudicar quem já está beneficiado por a lei antiga, não. Nós não podemos jogar uma lei em cima de uma lei federal, não. Essa lei, ela é estipulada federal, ela não é a lei do município. É bom deixar bem claro que isso aqui não é o prefeito Ata que criou, nem os vereadores, não. De maneira nenhuma, a regra previdenciária que o senhor ministro Paulo Guedes, como grande executivo, banqueiro, usou muito bem em favor dos grandes, dos pequenos prejudicados, aumentando assim o maior tempo de contribuição e dificultando a aposentadoria exatamente por essa soma total de idade. Mas não é o caso que estamos tratando aqui agora. Ninguém que esteja prestes a se aposentar aqui esteja prejudicado no que estamos votando nessa manhã de hoje, não, porque seríamos aqui uma cuca malvadinha se estivesse fazendo isso com os senhores. Presidente, só para discutir. Só para o senhor me dar um minuto. Pois não. Pronto. É porque o vereador Evaldo citou o meu nome, eu queria só... Perdão, agradeço. Tá bom. O seguinte, então... só um minutinho. O vereador Evaldo disse que não ouviu bem a minha fala, por isso que ele se ateve à parte do que eu aqui coloquei, certo? A gente entende da forma amarrada como as previdências estaduais e municipais têm que ser atreladas mediante a Constituição Federal. Em nenhum momento aqui a gente falou contra a Constituição Federal, porque não podemos ser contra a lei. Mas detalhe, a própria emenda 103 coloca, lá no inciso 3º, pela segunda vez eu estou dizendo isso, a nossa previdência não poderia, não tem que ser necessariamente ipsilitro que lá está. Poderíamos ter feito aqui o nosso entendimento a nível local, sem agredir e sem ferir a Constituição Nacional, certo? Mas, infelizmente, foi isso que não foi colocado e a gente está aqui hoje votando, eu estou me sentindo aqui na Câmara dos Deputados, votando a lei federal. Está entendendo? Votando a lei federal. E detalhe, a lei federal foi votada por lá. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Maranguape discutindo a Previdência de Maranguape. Entendeu? Gente, o senhor me dá um minutinho então, também? Basicamente é essa. Um minutinho. É claro que eu não tenho direito ao brilho das palmas que Vossa Excelência tem, né? Mas eu queria deixar bem claro que o que nós estamos aqui votando o que nós estamos votando aqui foi totalmente imposto pela lei federal. A emenda. É bem claro o que é que ela diz aqui. Para o município ter direito a esse parcelamento, senhores, você está aqui, não foi o Evaldo que criou, não. Tem que ter uma lei como essa que estamos votando aqui hoje, assemelhada. Vossa Excelência agora disse a palavra, assemelhada, não igual. Pronto, vamos lá. Digamos que no entendimento seja esse. Aí eu pergunto, vereador Elisane, no fundo, o que nós estamos votando aqui é imposto, sim. Nós estamos votando sobre o que foi votado no Congresso Nacional. Se não fosse, nós não estaríamos aqui não, vereador. É claro que Vossa Excelência não precisa fazer alusão, que nós estamos na Câmara de Maranguape, eu fiz uma cirurgia do olho, mas graças a Deus não fiquei cego, estou vendo que estamos aqui. É bom que Vossa Excelência entenda
ou subentenda que, quando a gente fala de alusão, né, para não dizer ilusão, aqui ninguém está vendo ilusão, não. Nós estamos votando aqui sobre uma lei maior, nós estamos aqui sendo regidos por uma lei maior, aonde para dar direito a esse município parcelar, nós temos que se enquadrar, se não na sua totalidade, tentarmos diminuir drasticamente, Antônio, drasticamente o que foi feito lá em cima com o servidor, o que foi feito lá no Estado com o servidor, porque essa alíquota de 14%, todos os senhores sindicalistas sabem que ela hoje é uma regra nacional. Não tem novidade para isso. A patronal, que era questionável, foi que se trabalhou, se eu não me engano, ficou nessa mudança que a reunião não participei, de 15,5, podendo chegar a mais de 20. Foi isso que me passaram na reunião. Então, assim, o que eu estou trabalhando aqui hoje, pessoal, não foi criação realmente da Câmara Municipal, não. Aqui ninguém está criando historinha para agradar, não. Aqui é fatos reais, nós estamos sendo aqui obrigados a nos adequarmos a uma lei federal para termos direito a dar sobrevivência ao nosso município. Nada mais. Isso não é prazeroso para mim não, mas é realidade. Coloco o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 14 votos contra 5. Mensagem de lei complementar número 0. Qual era a outra? Foi. Ai, Terezinha, então, Terezinha, tinha 3 emendas, 3 projetos, é? Votamos já todas. Maria. Então aqui, vamos votar, senhores vereadores. Emenda ao projeto de lei complementar número 003 de 2021, de 27 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame de deliberação desta augusta casa a emenda ao projeto de lei complementar número 003 de 2021, de 10 de dezembro, que dispõe sobre a aplicação no âmbito do município de Maranguape das regras estabelecidas na emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, alterando a lei número 1840/2005 e a lei número 1412/98 e da outras providências. Essa é a última emenda. Sofreu duas. Pronto, aqui é a emenda complementar ao projeto 003/2021. Então, ponho a emenda em discussão. Põe em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 14 votos contra 5. Senhoras, vamos respeitar. Vamos continuar com respeito mútuo. A emenda da lei complementar 003, encaminhada para a segunda votação, a emendada já, para a segunda extraordinária. Era isso que eu estava pensando. Mensagem de lei complementar número 004/2021, de 13 de dezembro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares. Tenho a honra de submeter a apreciação e discussão de Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar número 004/2021, de 13 de 12 de 2021, que institui o regime de previdência complementar dos servidores municipais de Maranguape e dá outras providências. Mensagem complementar 004/2021. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 14 votos a favor e 5 contra. Encaminham para a segunda extraordinária.
Nada mais havendo a tratar na primeira extraordinária, encerramos e iniciamos a segunda extraordinária. Terminou. Segunda extraordinária agora. Entendeu? Porque eu estou sendo pago para não ter uma... Mensagem de lei complementar número 03 de 2021, de 10 de dezembro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a ordem de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei complementar número 003 de 2021, de 10 de dezembro, que dispõe sobre a aplicação no âmbito do município de Maranguape das regras estabelecidas na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, alterando a lei número 1840/2005 e a lei número 1412 de 98 e da outras providências. A lei complementar 003/2021 para a segunda votação já emendada. Em discussão. Presidente, só para retificar o posicionamento em função de tudo que já foi discutido, certo? Seria redundante até trazer novos fatos aqui para a discussão, mas o que me enche, certo? Como servidor, o que me faz posicionar como servidor nesse momento, não é que eu esteja aqui indo contra a saúde financeira do Instituto de Previdência. O que me deixa muito incomodado e o que me faz ir contra o projeto de lei aqui apresentado é ver, digamos assim, é ter a presença clara, massiva e aqui experimental do quanto que nós, servidores, do quanto que nós, professores, no decorrer dos anos, fomos extirpados, fomos retirados das rodas de negociações, das rodas de conversa e de entendimento, das mais variadas formas. E só coube a nós, infelizmente, no decorrer desse tempo todo, a história registra isso, é dar sim para aqueles que decidem por nós, que não vão viver as nossas vidas. Infelizmente, é triste o que a gente vai ter que falar aqui hoje, certo? Em ter que aprovar, em ter que estar participando de uma votação que infelizmente, pode atender alguns requisitos, pode dar guarida financeira para algumas questões resolvidas, mas para nós, servidores, infelizmente, é uma decisão árdua, triste e um final de ano melancólico para a gente. Põe o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante. Aprovado. Com 14 votos a favor. Mensagem de lei complementar número 004/2021, de 3 de dezembro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a submeter a apreciação e discussão de Vossas Excelências o incluso projeto de lei complementar número 004/2021, que institui o regime de previdência complementar dos servidores municipais de Maranguape e da outras providências. Mensagem complementar 004/2021. Em discussão. Para discutir, presidente. Nas conversas prévias que foram feitas sobre esse projeto aqui, ele trata da aposentadoria complementar para quem está acima do teto de gasto do servidor público, né? Acima de 6.600 alguma coisa, que já contribui para o Instituto, o IPM, e após passado o teto, ele vai ter uma complementação da sua aposentadoria mediante o desconto de 8,5% nessa aposentadoria, certo? O que me chamou a atenção, né, no que pese isso ter prerrogativa legal, é que uma vez ingressado já nesse dispositivo, ele é automático. E só depois, dado a verificação pelo servidor da automação desse regramento, é que ele vai pedir ou não o desligamento dessa complementação colocada, certo? Foi o que eu entendi. E como esse projeto, certo, atende aqui, creio que aqui em Maranguape, não sei qual é o número, o total de servidores que possa ultrapassar o teto do serviço público e ser contemplado nessa matéria. Esse número realmente eu não tenho. Eram esses os meus esclarecimentos, presidente. Presidente, para discutir.
Antes de finalizarmos essa votação, tendo em vista que essa é a última emenda, eu queria dizer que é reconhecido de nossa parte, em nome do governo municipal, as dificuldades que é votar uma matéria dessa complexidade, tendo em vista que, de uma forma ou de outra, mexe diretamente com os servidores. Mas também não podemos tirar o brilho dos senhores, os senhores e as senhoras que aqui estão, como plateia da casa, né, estando aqui demonstrando seu interesse na luta, né, por melhorias para as suas categorias, os senhores advogados que acompanharam o processo, muitos deles já conheço de outras daças aqui, como é o nobre advogado que acompanha o Antônio. Queria dizer aos senhores vereadores que, independente do voto, a favor ou contra, tem o nosso reconhecimento, a gente, enquanto liderança do governo, aqui tentamos tratar de fatos, acontecimentos que venham em bem, em prol da nossa comunidade, do nosso servidor, do ser humano, né? E aí, vereador Elisângio, uma das coisas que eu quero me pactuar a Vossa Excelência aqui, que nós vamos ver aqui, se a gente puder, trabalharmos o máximo possível, Antônio, porque eu preciso ver algumas questões ainda de transição, né? Eu chamei Vossa Excelência aqui ao lado aqui, para dizer que o que eu disse não foi aquilo desmentindo, eu perdi só o contexto do início da sua fala, mas era realmente o que eu disse é verídico, que não atingiria aqueles que já estão no tempo, ou se adequando ao tempo de se aposentar, né? E eu tenho certeza disso. Então, assim, eu quero trabalhar nessa matéria até o último dia, com a maior transparência assim possível, esse é o desejo do prefeito, mantendo o diálogo, até que se esgote, Dalina, a última fala. Quando não for mais possível, tanto para vocês como para a gente terá que votar de todas as formas e chegarmos a um denominador comum. Mas quero dizer que não é prazeroso para a gente ter que muitas vezes debater de frente com algumas pessoas que a gente sabe que estão aqui, no fundo, brigando por seus interesses. Então, na manhã de hoje, não tem vencedores e nem vencidos. Todo mundo aqui está de parabéns pela forma democrática, como se comportaram diante dessa sessão. Agradecer, se o presidente me permita, porque está nas explicações, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, aos servidores aqui presentes, à imprensa, e dizer que essa matéria tem que ser exaustivamente falada e conversada entre nós, membros da casa, vereador Elisângio, porque nós vamos ter, se Deus quiser, no dia... Qual é o dia, presidente? Dia 11. No dia 11, vereador Elisângio, tem matérias que é de categoria, tem matérias que foi de luta de sindicato. E aí eu veementemente, acompanhei essa luta de gestões e gestões. É o que eu estou dizendo aqui, eu não estou falando de gestor. Estou falando da minha vivência. Acompanhei a luta de uma companheira que a vida toda brigou por sua categoria, porque achava que aquele dinheiro era delas, era específico, que eram as nossas ACS, que aquele dinheiro do final do ano que sobrava, o pessoal inventava de comprar bolsa. E no dia 11 nós vamos voltar definitivamente como salário o dinheiro que sobrar para vocês, porque esse dinheiro é de vocês, vocês são merecedoras. Isso é uma vitória de vocês, não é nossa. Viu? É de vocês. E eu, no reconhecimento... A boa intenção do prefeito, em dialogar com os agentes de saúde, e que nós colocamos aqui alguns empecilhos que tiveram na manhã de hoje, diga aos senhores que estou de portas abertas aqui, meu telefone, meu zap, para a gente conversar sobre a matéria em pauta na casa, de interesse de qualquer que seja a categoria, porque essa é a minha obrigação, esse é o meu dever. Muito obrigado a todos os senhores vereadores e a todos os senhores pela paciência. Coloco o projeto em votação. Quem for a favor, pergunta como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 5 votos contra. Nesse momento, encerro a segunda extraordinária, encaminhamos a terceira. Terceira e última. Quero agradecer de coração a polícia, na pessoa do tenente Tênis Martins, todos os nossos amigos, e a Guarda Municipal, a todos presentes. Já a gente termina. Mais uns 5 minutinhos a gente termina. Vai errado, treinador. Mensagem de lei complementar número 003 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares, tenho a honra de submeter a essa augusta casa, a fim de ser submetido à apreciação, o incluso projeto de lei complementar número 003 de 2021, que dispõe sobre a aplicação no âmbito do município de Maranguape das regras estabelecidas na emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019. Mensagem da lei complementar 003/2021 em votação, sem discussão. Quem for a favor, pergunta como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 5 votos contra. Mensagem de lei complementar número 004 de 2021, de 13 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape e demais pares.
Tenho a honra de submeter à apreciação e discussão de Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar número 004/2021, que institui o regime de providência complementar dos servidores municipais e dá outras providências. Mensagem de lei complementar 004/2021 em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 5 votos contra e 14 a favores. Nesse momento, nada mais havendo a tratar na sessão, dando por encerrada a apresentação e convocando os senhores vereadores para o dia 11 de janeiro, no mesmo horário. E a todos presentes, o meu abraço, um bom dia, um bom final de semana, um final de ano e um começo maravilhoso. Agradeço a polícia, agradeço a todos presentes e a Guarda Municipal. Um bom dia a todos.